Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitar a bondade dos irmãos e reverência à palavra do Senhor, convidar a todos que abram as vossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 1, fazer uma leitura ali nos primeiros versículos e meditar a palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 1, os primeiros versículos. Os irmãos que acharam, digam amém. A palavra do Senhor diz assim: Deus, que várias vezes de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos, o qual, sendo o brilho de sua glória, a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Os irmãos podem se assentar? Agradeço a Deus por esta rica oportunidade, agradeço também ao pastor presidente desta igreja, o pastor José Haroldo, o pastor responsável por este campo, ao evangelista Eduardo pelo convite também, coordenador da Escola Bíblica Dominical. Para mim é um prazer, irmãos, estar aqui de novo, podendo cultuar ao nome do Senhor, bendizer a Ele, porque Ele é maravilhoso em nossas vidas. Então, para mim é um prazer estar aqui, é uma satisfação e uma honra e um privilégio estar pregando nesta noite. Irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e o tema dessa palavra Ele colocou sobre a maior revelação que o homem pode ter. Então, o tema da mensagem do Senhor é: Jesus Cristo é a maior revelação que Deus faz ao homem. Jesus Cristo é o melhor caminho que o homem pode obter. Jesus Cristo é a melhor saída. Jesus Cristo é a melhor solução. Quando nós olhamos a carta aos Hebreus e olhamos um pouco a parte da história da carta aos Hebreus, ela é escrita para mostrar aos hebreus, aos crentes gentios e aos crentes hebreus, que Jesus Cristo ele é superior aos anjos, que Jesus Cristo é superior aos profetas, que Jesus Cristo é superior a Moisés, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote maior, que Jesus Cristo é a melhor aliança para o homem, Jesus Cristo é o único caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Diante disso, irmãos, nos remete a olhar nesta carta e ver as revelações que Deus fez ao homem, a sua criatura, durante toda a história que nós ouvimos, vemos e lemos através da Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos o Senhor, Ele se revela de maneira geral, e ao se revelar de maneira geral, no livro do Salmo 136, Ele vai mostrar que Ele está se revelando na história da humanidade. E o Salmo 136 diz assim: aquele com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. Ele tirou Israel no meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre, e fez passar Israel por meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade
é para sempre. Mas ainda adiante ele fala: aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Deus, ele é um Deus soberano, ele é o Criador do universo, mas é aquele que atua na história da humanidade. Talvez você esteja passando por aflições, lutas e angústia, mas não se preocupa, porque o Deus do universo, aquele Deus vivo que vive para sempre, ele está atuando em prol da sua vida, e ele está aqui nesta noite, de maneira que ele não só fala pela história da humanidade, mas também pela natureza. Quando nós olhamos os Salmos 19, nós vemos Deus atuando na criação do universo. Os Salmos 19 vai dizer assim: os céus manifestam a glória do Senhor, e o firmamento a obra das suas mãos. É impossível o homem olhar e não enxergar a beleza que o Deus fez, a natureza, os céus, os animais, os seres, a terra na que ele vive, o alimento que se colhe para se alimentar. É Deus o Criador, é Deus aquele que é soberano no universo. A palavra continua e diz: faz declaração a dia a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual o noivo sai do seu tálamo e se alegra como um herói para correr o seu caminho. A sua saída é desde as extremidades dos céus, e o seu curso até a extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Vejam que beleza é Deus criando o universo. Veja que beleza é nós podemos, irmãos, levantar todos os dias e ver a beleza do sol nascendo, e vendo durante o dia o pôr do sol, e vindo a lua para brilhar durante a noite. É Deus criando, é Deus se manifestando, é Deus se revelando, é Deus agindo no universo. E não somente isso, irmãos, mas na sua maior criação. A sua maior criação é o homem. Quando ele cria o homem, ele diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que ele domine sobre os peixes do mar, sobre a terra, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus cria o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmeas o criou. Qual é o destaque que o Senhor se revela ao homem? É que nós, irmãos, somos dotados de um conhecimento, de uma ciência. Eticamente nós conhecemos e sabemos qual é a verdade. Nós somos dotados de uma consciência. A racionalidade é o único ser que consegue se raciocinar, e é o único ser que consegue se comunicar com Deus, falar com Deus, porque quando você dobra os seus joelhos e clama a Ele, Ele responde. Quando você está no trabalho, clamando a Ele, orando pelos seus filhos, Ele fala com você. Quando você está na beira do caminho e vê um pássaro, Deus está falando através da beleza da natureza, e Ele continua falando com você. É Deus atuando, é Deus se revelando ao homem. Quando Ele se revela ao homem, Ele se revela também de maneira especial. E quando olhamos por este lado, nós vemos o registro dessa revelação. A revelação pessoal é a Bíblia Sagrada. Deus, Ele fala através da Bíblia Sagrada. É através da Bíblia Sagrada que o homem conhece a verdade. É através da Bíblia Sagrada que o homem sacia sua alma. O salmista vai dizer: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Ah, meu irmão, se você soubesse que esta revelação está do seu lado, e você pode olhar, ler, meditar e olhar a beleza que é Deus falando com você. Esta é a revelação especial. Esta revelação especial, Deus fala de uma forma compreensível. Como que é isso? A compreensão é que o Senhor fala numa linguagem antropomorfóbica, aonde o
homem pode entender, aonde o homem pode compreender. Não entendi. Quando ele fala de amor, o amor dele é maior que o nosso. Se nós olharmos em João capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor vai dizer assim: Deus enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tem vida eterna. É Deus amando, o amor dele é maior que o do homem. Se nós falarmos de confiança, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada vai dizer, amados irmãos, que maldito é o homem que confia no homem, mas bem-aventurado é o homem que descansa no Senhor e tem a sua confiança nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. É Deus falando com o homem, é Deus se revelando com o homem, mas também através dessa revelação, ele se revela de maneira pessoal. Como é que é? Quando nós vemos a criação, Deus revela, cria o universo e diz: no princípio criou os céus e a terra. E ali ele cria os céus e a terra, cria todos os seres, cria o ser humano e planta o Adão no jardim do Éden. Ao plantar Adão no jardim do Éden, ali todos os dias, na virada do dia, Deus vinha falar com Adão, Deus vinha conversar com Adão, Deus ia ali no local para ver o que Adão tinha feito, para ver o que Adão tinha planejado o seu dia ali, porque ele foi escolhido para lavrar a terra, ele foi escolhido para cuidar do jardim. Então Deus falava com ele. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a partir de Gênesis capítulo 12, Deus se revela pessoalmente um homem. Este homem era chamado Abrão. Deus fala com ele e diz: Abrão, sai de tua terra, sai de tua parentela, sai de sua família e vá a uma terra onde eu lhe mostrarei, e tu serás bendito, tu serás uma bênção, eu multiplicarei vocês e tu serás reconhecido. Era Deus se revelando pessoalmente ao homem, e ele continua, porque através de Abrão ele faz uma aliança, a teologia da aliança. Ele faz uma aliança com Adão e a sua herdade, os seus filhos continuam levando essa aliança. O seu filho Isaque continua falando com Deus, e Deus falando com ele, abençoando ele. Ele continua falando também com o filho de Isaque, Jacó. Deus se revela a Jacó de tal maneira que Jacó luta com Deus e o seu nome é alterado e é chamado de Israel, aquele que luta com Deus. É Deus se revelando ao homem pessoalmente, é Deus estabelecendo uma comunicação com o homem. Então não tem como o homem negar, não tem como o homem refutar essa mensagem que Deus, ele sempre comunica com o homem, porque nós, irmãos, podemos ir em todos os lugares, ser criado numa cultura diferente, mas a nossa alma tem uma lacuna, e esta lacuna só se preenche com a presença de Deus, só se preenche com Jesus Cristo na vida, só se preenche com Ele reinando sobre nós. O homem pode procurar todas as coisas, mas somente através da revelação de Deus nele, que ele vai viver bem. Somente através da revelação de Deus na vida dele, é que ele vai garantir a salvação eterna. Deus, ele continua se revelando pela história. Nós vemos que quando Jacó morre, Jacó ali deixa uma multidão no Egito. No Egito, então, essa multidão cresce e um faraó ascende ao poder. Ao ascender ao poder, ele vê aquela multidão e não contente com aquela multidão, ele fala: olha, por certo é que se acontecer, tiver uma guerra e esse povo se rebelar contra nós, nós não seremos nada. Então este faraó começa a pesar a sua mão sobre o povo de Israel quando está no Egito, e ali o Senhor levanta um menininho, que é, meu amado irmão, jogado no rio, e esse menino é escolhido para liderar o povo de Israel. O nome dele se chama Moisés.
Moisés é escolhido por Deus, ele é treinado por Deus e Deus se revela com ele. E ao se revelar a ele, ele é guiado para tirar o povo de Israel. E quando ele tira o povo de Israel, o povo vai para o deserto. E ali o Senhor continua se revelando. Ele continua se revelando de que maneira? Quando não tinha onde escapar, Faraó estava vindo por detrás e na frente tinha o mar vermelho. Deus usa o líder Moisés para estender o cajado na água e ali o povo atravessa. Era Deus se revelando. Deus se revela no deserto, irmão. Você pode estar no deserto, você pode estar passando por uma aflição difícil, mas é no deserto que tem milagre, é no deserto que Deus se revela, é no deserto que Deus fala. E Deus continua falando. Quando ele fala também, na época que o povo está no deserto, Deus levanta Moisés e usa Moisés para redigir as tábuas da lei, porque as primeiras tábuas Moisés quebra por causa do pecado do povo de Israel, e ali Deus levanta ele de novo. Olha, Moisés, escreve a lei a qual eu vou te dar. E ali ele estabelece a lei normativa. O Senhor falava, revelava-se ao povo, revelava-se a Moisés, mas também agora deixa as tábuas da lei para se revelar ao povo. Então era uma forma que Deus se manifestava pessoalmente na história. Quando nós vemos, quando o povo sai do deserto e toma a terra prometida, Josué é usado como líder para tomar a terra prometida e garantir aquilo que o Senhor tinha dado. Mas Deus fala com Josué: Josué, não te mandei eu, vai, segue, ouve os mandamentos e eu irei te abençoar. Este povo cresce, amados irmãos, e ele se divide em tribos. Ao se dividir em tribos, no período de juízes, Deus começa a abençoar também, mas de usar e se revelar de uma maneira diferente. Quando tinha batalha, quando tinha nações vizinhas tomando, ou dividindo, ou invadindo as suas tribos, Deus levantava juízes, Deus levantava homens que eram cheios do seu espírito para proteger e livrar o povo. Era Deus se revelando durante a história e pessoalmente para os homens. E quando nós vemos, amados irmãos, no período a qual Samuel, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel e o último juiz de Israel, ele começa a liderar o povo, abençoar o povo, começa a conduzir o povo, mas o povo começa a olhar as atitudes dos seus filhos, que não faziam a vontade de Deus, muito pelo contrário. Então o povo começa a pedir: dá-nos um rei, dá-nos o rei. Até este período, amados irmãos, era Deus que governava, era Deus que liderava, era Deus que agia no meio do povo. Então Samuel fica triste, Samuel fica angustiado e pede a Deus: Deus, eles estão pedindo um rei. E Deus fala com ele: ei Samuel, antes que ele tivesse rejeitado a vocês, mas estão rejeitando a mim, dá um rei para eles. Explica como que é um rei. Quando um rei assume, um rei tem direito aos seus filhos para batalhar na guerra, o rei tem direito às suas filhas para conduzir os palácios, para trabalhar nos palácios, o rei tem direito às suas terras, o rei tem direito a dominar e liderar e tomar decisões. Então toma um rei. Então ali o Senhor escolhe um rei, começa com Saul, vai por Davi e estende a Salomão. E neste meio termo, nessa história, Deus revela a Davi o templo do Senhor, um local fixo para se revelar ao povo, mas ele não constrói. Quem constrói é o seu filho Salomão. Ao construir, a palavra do Senhor vai falar, amados irmãos, que ele terminado a construção, o povo se reúne neste templo e começa a sacrificar e cantar ao Senhor. O que me chama a atenção, amados irmãos, é a maneira que eles estão unidos para adorar ao Senhor. Para o Senhor se revelar, é necessário estarmos entronizados numa só voz, numa só adoração, bendizendo ao Senhor, esquecendo as coisas que estão nesta terra e se ligar ao céu.
Israel, porque é a partir do momento que nós adoramos ao Senhor, que nós buscamos o Senhor em união, com uma só voz, o Senhor começa a operar, o Senhor começa a derramar a sua glória, manifestar-se no meio do seu povo. Prova é que 1 Crônicas vai falar isso, que quando o povo se reuniu e começou a cantar e bendizer ao Senhor, que Ele é benigno para sempre, que a sua misericórdia dura para sempre. O sacerdote, os levitas, o rei Salomão, todos que estavam no templo, não puderam, irmãos, aguentar, porque a presença do Senhor invadiu aquele local, a presença do Senhor manifestou-se naquele local. É Deus se revelando, é Deus mostrando ao povo que Ele estava junto com o povo. É Deus falando. Irmãos, quando nós olhamos para a história, este povo se divide, e então os reinos é dividido no norte e no sul, e aí começa um período triste da história de Israel, o período da apostasia do povo de Israel. O povo troca a adoração de Deus para a adoração de imagens, começa a se idolatrar, começam a ser orgulhosos, começam a pecar, ao ponto que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que é juiz, e na hora certa Ele faz justiça e vela pela sua palavra. Este povo então, amados irmãos, é levado cativo pelos assírios, posteriormente é levado cativo para os babilônicos. Na Babilônia eles são levados cativos, e ali, amados irmãos, eles perdem o templo, o centro de adoração, eles não têm como mais oferecer sacrifício. Então como que eles adoravam? É a partir do cativeiro babilônico que se conhece e se chama sinagoga. É através da sinagoga que o povo tinha um jeito de adorar a Deus. Eles se encontravam em casas, e nessas casas se reuniam e faziam a leitura e estudavam a palavra de Deus. Era dessa forma. Não tinha templo, mas tinha sinagoga. Não tinha templo, mas tinha alguém reunido numa casa para estudar a palavra de Deus, para meditar a palavra de Deus. É como nós estamos aqui hoje, é um culto de ação de graças, porque mais um ano nós vencemos e aprendemos a palavra, não somente na escola dominical, mas agora neste momento estamos ouvindo e estamos transmitindo a palavra do Senhor. É Deus falando, é Deus se revelando. Mas após o cativeiro, Deus permite, através de um rei Medo, Ciro, que o povo retorne para Jerusalém, para reconstruir o templo, para reconstruir os muros. E neste período, Deus levanta um homem, um rei da Judeia, Sesbazar, e ele começa então a levantar o povo e ir para Jerusalém. A história diz que continua através do rei Zorobabel, e através do rei Zorobabel, Deus usa também para restabelecer a sua casa em Jerusalém. Mas, irmãos, eles tinham restabelecido o templo, mas tinham pedido a identidade. Então Deus permite, através agora de um rei chamado Artaxerxes, escolher o escriba chamado Esdras e sacerdote para voltar para Jerusalém e identificar, fazer voltar a referência que a nação tinha perdido. E qual era a referência? Era fazer a releitura da palavra do Senhor. Ele é o responsável que uniu o Antigo Testamento. Então, quando ele começa a pregar a palavra do Senhor, ele começa a pregar contra o casamento misto. Ele começa a pregar: olha, vocês estão se misturando, mas vocês devem voltar para a palavra, para a revelação. Revelação esta que salva, revelação essa que tem promessa para a vida de vocês. Como viste, o profeta Jeremias tinha falado: 70 anos é no cativeiro, e os 70 anos se cumpriu. Então adorem o nome do Senhor, exaltem o nome do Senhor, porque esta palavra é fiel, esta palavra é a revelação de Deus. Após o período a qual o povo volta para Jerusalém, nós não temos mais nenhum registro. Este é um período que nós chamamos período interbíblico. Não há nenhum livro canonizado, ou seja, aceito pela história, que
ali se houve algum segmento, mas se nós olharmos para a história fora da Bíblia Sagrada, livros a qual nós olhamos, estudamos e vemos que Deus também falava. Agora o Império Medo-Persa sai de cena e o Império Grego entra em cena. Alexandre o Grande, ele domina todo o império, ele conquista várias terras, e o que é importante, irmãos, que ele dissemina uma língua, e essa língua começa a ser universal, que é o grego. Isso é importante para a história, porque através das sinagogas que estavam espalhadas pelas nações, teve-se a permissão de chegar à Bíblia Sagrada. Depois desse período que é escrito a Bíblia chamada Septuaginta, ou o livro dos 72, onde 72 eruditos transcrevem a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, e é disseminado para todas as nações, e é através dessa disseminação é que a palavra do Senhor chegava a povos, chegava a nações. Mas passado o reino de Alexandre, assume um rei Seleucida, o rei chamado Antíoco IV Epifânio. Ele não gostava dos judeus, ele odiava os judeus, então ele começa a profanar o templo do Senhor, ao ponto, irmãos, que a história vai dizer que ele começa a fazer sacrifício de porco no templo. Isto era condenado pela história e pela Bíblia. Profanar, trocar a presença do Senhor por um sacrifício de porco. Então o Senhor, amados irmãos, não está registrado na Bíblia, mas o Senhor levanta um grupo chamados Macabeus, e eles se revoltam, e eles restauram o templo do Senhor, e restauram a adoração. Mas acontece que estes eram sacerdotes, e não eram rei, e um deles, de sua linhagem, assume o reinado, e se autoproclama rei em Israel. Ora, para ser rei, deveria ser descendente de Davi, deveria ser raiz de Davi, mas eles não eram. Então o Senhor permite que outro império mais para frente domine e toma o período grego, e agora acende-se em todas as nações o Império Romano. E é neste momento, é neste período que nasce, irmãos, grupos na Judeia, chamados grupos de classes políticas que eram conhecidos como os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes. E é neste período, amados irmãos, que não tem na Bíblia Sagrada, o período interbíblico, que se acende a esperança de vir um Messias para restaurar o reino de Israel. Aumenta a esperança de vir um rei que pudesse libertar o povo. É bem verdade, irmãos, que o povo de Israel estava esperando um rei que pudesse arrancar com força o Império Romano, ou todos os impérios que ali passaram. Mas é bem verdade, irmãos, que este rei que veio aos céus, veio dos céus, este rei não veio como eles queriam, não veio da forma que eles queriam, mas segundo a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 1, versículo 30 a 33, disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente da casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Deixa eu trazer uma boa notícia: a maior revelação que Deus faz ao homem nasceu, chama-se Jesus Cristo, chama-se Jesus Cristo. Ele vive, Ele reina, Ele vive, Ele reina, e Ele está aqui nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Este rei, amados irmãos, ele cresce, ele se desenvolve, e a palavra do Senhor diz que quando ele está em Nazaré, numa sinagoga, quando todos pensavam que ele ia tomar o domínio do Império Romano, este rei começa a anunciar qual era o seu propósito. E qual era o seu propósito? Em Lucas capítulo 16, versículo 16 a 21, Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 21, a palavra do Senhor vai dizer: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele diz: cumpriu-se hoje as Escrituras, Jesus Cristo se fez carne e veio ao mundo, não como os judeus queriam, mas veio para pregar aos cativos, aos pobres, aqueles que estavam perecendo e jogados às beiras. Aonde Jesus passava, não importava quem era, é publicano, segue-me, vem ao meu reino, segue-me, é pobre, vem ao meu reino, é cego de Jericó, Jesus Cristo está passando, ele ouve falar: quem está passando aí? É o Deus, filho de Davi, e ele começa: é Jesus Cristo está passando, é Jesus Cristo, e ele tem uma oportunidade, irmãos, esta oportunidade você tem aqui hoje, e ele começa a clamar: ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. É para esse que o Senhor veio, é para os rejeitados, é para os oprimidos, é para os cansados, é onde não tem morte. Como assim, amado irmão? É quando ele está passando em Naim, uma viúva sai para sepultar o seu filho, e ali estava acabando tudo para ela não tinha mais esperança, mas quem vem ao seu encontro é Jesus Cristo, o rei que está entronizado aos céus. Ele vai ao encontro desta mulher. O que era morte vira vida, o que era tristeza enche de alegria. Esta é a maior revelação que Deus faz ao homem, esta é a maior revelação que Deus faz a nós, irmãos. Uma prova que Deus se revela e continua falando conosco é que no dia 3 de dezembro, o último dia que eu estava trabalhando antes de entrar de férias, eu estava todo feliz lá no serviço e falando com as meninas do RH: olha, faltam 8 horas para eu entrar de férias. E eu estava todo feliz, mas como de repente, às 9 horas, próximos das 9, a minha irmã liga para mim. Ela não tem costume de ligar para mim, e ela liga para mim e começa a dizer: Raj, o pai está passando mal, o pai está sem o movimento do braço e a boca está torta. Irmãos, aquela alegria que eu estava de receber as férias foi como um balde de água fria com aquela notícia. Eu comecei a irmãos, quebrantar ali no serviço, ficar preocupado ao ponto de eu ligar para ele, e eu falo com ele e ele me tranquiliza, porque eu ouvi a voz do meu pai, eu ouvi que ele estava ali ainda, eu ouvi que ele estava ciente, ele estava consciente das suas ações. Quando eu começo a falar com o irmão Leôncio e começo a dizer: preciso falar com o Senhor urgentemente, é uma notícia muito ruim, então ele me liga e eu explico o que aconteceu. Amados irmãos, é através da palavra do Senhor que ele usa o servo dele para acalmar o meu coração. Ele fala: olha, filho meu, olha o salmista, o que ele diz, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Foi naquele momento, irmãos, que eu fiquei mais calmo. Prova é que Deus se revela e que Jesus ainda cura, é que, irmãos, ele ficou 3 dias internado no pronto-socorro, fez 2 tomografias e não foi encontrado nenhum coágulo nas suas veias. Prova é que domingo ele recebeu alta e hoje, irmãos, está lá na congregação da Alvorada, dirigindo o culto, adorando o nome do Senhor. Então não diga, não aceite quando fala que Deus não existe, porque Ele ainda revela, e Ele está aqui nesta noite, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?
Convido os irmãos para se colocar de pé. Posso? Irmãos, é Deus se revelando, Deus se revela ainda. Quer uma notícia boa? É que enquanto nós estamos reunidos, pode ser neste momento que Ele pode vir buscar a sua igreja. Você já parou para pensar na maior revelação que veio ao homem? Vem buscar a sua igreja, aonde não vai haver mais tristeza, aonde não vai haver mais angústia, dor, depressão, não existe lá, mas somente adoração ao Cordeiro que é vivo e que está à destra do Pai e está voltando. Então, se você está no seu coração angustiado, triste, abatido, com alguma enfermidade, preocupado com seu filho, preocupado com seu esposo lá fora, deixa eu te dizer, Jesus Cristo, a maior revelação, está aqui nesta noite, e Ele quer curar a sua alma, Ele quer tocar no seu coração. Então, se você crê, se você acredita, levanta sua mão para o céu e vamos orar ao Senhor. Papai do céu, nós te adoramos, nós te bendizemos, exaltamos o seu santo nome, meu Pai, assim como revelaste ao povo de Israel, assim como revelaste aos gentios, assim como revelaste a nós, assim como entregaste o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário e ali vertestes o seu sangue, meu Pai. Nós cremos que o Senhor está aqui. Oh, meu Pai, tu sabes, tu conhece a necessidade do seu filho, sabe o que está enfrentando, sabe o que está passando, meu Pai, mas o teu nome, Jesus Cristo, o teu nome que tem poder, entra em ação no teu nome, Jesus Cristo, e opera no meio do seu povo, e revela a nós, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos no teu nome, Jesus Cristo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.